existir com tanto brilhantismo, encontramos-nos aqui para a apresentação de dois livros de uma época histórica ligada ou relacionada com Dom Pedro, antes de Dom Pedro e a vinda de Dom Pedro, figura tão importante para o Porto, para a cidade e para a Irmandade da Lapa, pois o seu coração repousa aqui no mausoléu na Igreja da Lapa. E hoje estão aqui duas autoras para nos apresentarem as suas obras. Dom Pedro IV, o Rei Libertador, de Manuela Bernardo. Aliás, hoje as Manuelas dominam esta mesa. Eu sou Manuela, Manuela Bernardo, a autora, e a personagem do livro da Patrícia Madeira é também uma Manuela. Portanto, as Manuelas estão aqui em peso. A Manuela Bernardo traz-nos um romance 100% histórico que fala sobre Dom Pedro IV, desde a sua chegada ao Brasil até à sua morte em Queluz. É uma historiadora brasileira, portuguesa, com nacionalidade portuguesa também, formada na Universidade de Veiga de Almeida, do Rio de Janeiro, e uma mulher do mundo, porque reside em Itália há mais de 16 anos. Apaixonada pela história, pela literatura em geral, e em 2020 resolveu mostrar o seu talento. Começou por considerar um hobby e que agora está a ser a sua trajetória como escritora. Já lançou O Amor Venceu e Na Guerra e no Amor Um Só Coração, e hoje apresenta-nos aqui o livro que já foi lançado ano passado, Dom Pedro, o Rei Libertador. Cruzadas no tempo, pela época em que estas histórias se contam, temos aqui a Patrícia Madeira. Patrícia Madeira nasceu em Lisboa, é licenciada em Psicologia Social das Organizações e do Trabalho, fez diversas pós-graduações na área da Psicologia Clínica. A sua paixão, como estou aqui, ou a sua paixão antiga, como estou aqui, paixão essa pela medicina em prol das causas humanitárias. Trabalhou diversos anos na área dos recursos humanos e em consultadoria. O processo de explorar o ser humano em busca de fragilidades e incentivos psicológicos é uma arte que precisa ser refinada diariamente e pela qual sempre se interessou e que acaba por mostrar nas obras que publica. Uma leitora voraz, uma leitora apaixonada, que decidiu também assumir o outro papel, o papel de escritora. Passou da leitura à escrita e isso levou a escrever o seu primeiro romance histórico, onde mistura personagens verdadeiras e personagens fictícias, dá também a conhecer um pouco da história do nosso Império, num romance aprazível que nos irá aqui apresentar, A Prisioneira do Tempo. Aliás, A Prisioneira do Tempo, um romance que será composto por uma trilogia. Temos aqui o volume 1, o primeiro e o segundo, o terceiro está a ser trabalhado e em breve teremos surpresas e notícias relativamente a esse terceiro volume. E, portanto, as Manuelas, quer presentes, quer ali retratadas no livro, estão hoje aqui e eu vou dar a palavra à Manuela Bernardo, em primeiro lugar, para nos falar um pouco da sua obra. Obrigada. Primeiramente, obrigada a todos, bem-vindos. Eu sempre fui apaixonada por Dom Pedro, desde pequena, ele sempre foi o meu personagem histórico preferido. E por isso eu decidi estudar história, eu quis me tornar uma historiadora. E durante a época da universidade eu fiz a minha monografia sobre a Marquesa de Santos e aí nasceu essa vontade de escrever um livro sobre ele. Mas escrever sobre Dom Pedro é muito importante, então eu ficava sempre com receio, né, de não ser capaz de contar a história de Dom Pedro do jeito que eu queria. Inúmeros autores já escreveram sobre ele, tanto o Paulo Resulti, que me ajudou muito, uma pessoa que eu agradeço por ter me ajudado também com a pesquisa desse livro, a minha outra amiga historiadora Paula Marques, que
também me ajudou com a parte da independência. E esse livro nasceu justamente desse amor. Eu trabalhei 4 anos no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Trabalhei na seção de Memória e Arquivo. Infelizmente, nosso museu já não existe mais, que é uma perda irreparável. Mas esse livro, eu quis trazer um Dom Pedro que os brasileiros não conhecem. Aquele Dom Pedro que fez tanto por Brasil e por Portugal. Eu ficava incomodada com o fato de só retratarem Dom Pedro nas novelas, nos filmes, nas séries, como mulherengo, que ele também foi, mas ele foi muito mais do que isso. Ele deu a liberdade ao Brasil, ele deu a liberdade a Portugal. Então, eu quis realmente mostrar para os brasileiros esse outro lado de Dom Pedro que fica escondido, que fica numa segunda... que fica em segundo plano, na realidade, né? E eu quis, por quê? Porque nas universidades, nas nossas escolas, quando se fala de Dom Pedro, acaba em 7 de abril de 1831, quando ele abdica em favor de Dom Pedro II, e depois não se fala mais disso. Sabe-se que ele volta para a Europa para recuperar o trono da filha e acaba por aí. Então eu queria que as pessoas conhecessem o outro lado da história. O que aconteceu também com Dom João, com Dom Miguel, com Dona Carlota de Joaquina, quando eles retornaram para Portugal e que deu depois a sequência do Cerco do Porto, enfim, com todas as maquinações de Dom Miguel para poder virar rei de Portugal. Então esse livro nasceu dessa ideia, né, de querer mostrar esse outro lado de Dom Pedro. Esse livro é 100% histórico porque uma outra coisa que sempre me incomodou é o fato de terem feito e escrito coisas sobre ele, colocando personagens que nunca existiram. Já a vida de Dom Pedro IV de Portugal e Dom Pedro I do Brasil já é uma novela. Tem tudo, tem romance, tem traição, tem mortes, enfim. Então eu realmente fiz isso. Eu fiz um estudo muito, muito longo das cartas escritas, cartas trocadas, Leopoldina, Dona Amélia, Dom Pedro, Dom João. Então eu fui estudando a personalidade de cada um deles e esse livro é contado por eles mesmos. Então o ponto de vista de cada um, quando é Dom Pedro que está falando, é o ponto de vista de Dom Pedro, baseado na personalidade dele. Dona Leopoldina, a mesma coisa. Dona Amélia, a mesma coisa. Carlota, Dom João. Então, eu digo que ele é 100% histórico porque realmente eu só romanceei a história verdadeira. Então, eu espero que vocês gostem. É um livro que eu escrevi com muito carinho. Foi a maneira mais doce que eu encontrei de falar de Dom Pedro, que foi escrevendo esse romance sobre ele. Obrigada. Então, eu sou Patrícia, não é? Aqui um bocadinho em sequência com o que a Manuela estava a dizer. Ao contrário dela, eu nunca fui muito apreciadora de história, devo confessar. Só na escola, principalmente, eu não gostava da disciplina, mas foi o meu pai que me alimentou este bichinho por história, porque ele tinha uma maneira de contar a história, nomeadamente de Portugal e do Brasil, de uma forma muito empolgante. E foi aí que eu me apaixonei por história, portanto, anos mais tarde do que aquilo que supostamente deveria de ser. E principalmente sobre esta época em que a corte portuguesa foi para o Brasil. E eu fiquei sentindo um bocadinho insatisfeita com a informação que às vezes existia nos livros históricos, porque nós focávamos muito no que tinha acontecido de facto no Brasil, com a partida da corte para lá, mas esquecíamos-nos de relatar como é que tinha ficado de facto Portugal nessa época. E eu acabei por, de forma um bocadinho autodidata, tentar explorar um pouco esse lado e, nomeadamente, também a Revolução Pernambucana, que aqui em Portugal é uma revolução que praticamente poucos conhecem, ou pelo menos não é dada na escola, não está no plano escolar, mas foi uma revolução muito importante, eu diria até a centelha primordial para a independência do Brasil.
Eu acho que é importante nós às vezes percebermos o que é que levou à independência do Brasil. Será que, e eu pensava muitas vezes nisto, que é, será que havia alguma hipótese de ainda hoje sermos um único país, Portugal e Brasil? E foi isso que me levou a explorar cada vez mais e pesquisar, porque o objetivo inicial não era escrever um livro, eu até admito que foi um concurso, eu concorri para a Netflix, de uma série portuguesa, e como eram imensas candidaturas e não ganhei, então pensei, não, já que fiz tanta pesquisa, ir à Torre do Tombo e tirar tanta informação, ler bulas papais, cartas como a Manuela, praticamente ilegíveis, porque naquela época a caligrafia era, meu Deus, eram todos médicos, não é? Ninguém percebia o que é que se escrevia. E portanto acabei por aproveitar a ideia e colocá-la num livro. No entanto, eu tinha aquela experiência como leitora de que todos os livros históricos, pelo menos em Portugal, eram, apesar de eu adorar, eram muito pesados, muito maçudos. O meu, em termos de tamanho, também não foge à regra. E fiquei sempre com receio de que, ao escrever um livro histórico com uma linguagem pesada, que se calhar não ia chamar a atenção, que ninguém tinha interesse. Então eu pensei, não, então esta linguagem vai ter que ser adaptada, vai ter que ser escrita de uma forma muito mais apelativa, e por que não misturar personagens ficcionais a esta história verídica e tão bonita que foi a nossa história, a história de Portugal. E foi assim que surgiu este primeiro livro, A Prisioneira do Tempo Recife, em que a personagem principal é uma mulher do século XXI, e digo XXI porque, de facto, achei que, sendo uma narrativa descrita na primeira pessoa, faria muito mais sentido ao leitor se identificar com uma mulher do século XXI do que uma mulher com um pensamento de há 2 séculos atrás. E daí a narrativa ser na primeira pessoa, de uma Manuela, do século XXI, onde ela acaba por viajar no tempo e vai parar, a história começa em outubro de 1813. Claro que é um livro que fala de muitos temas, nomeadamente a Revolução Pernambucana, a centelha primordial para a independência do Brasil. Quem não sabe, o cabeça desta revolução foi Domingos Martins, um brasileiro que estudou na Europa durante largos anos e que levou com ele depois ideias iluministas que eram debatidas em sociedades secretas maçónicas e que, como estavam contra o absolutismo monárquico português e os enormes gastos da monarquia, da família real lá no Brasil, acabaram por formar este grupo de revoltosos que eclodiu a 6 de março de 1817. Eu não quero só estar aqui a falar da Revolução Pernambucana, isso é uma parte do livro, mas essencialmente acho que há aqui um ponto interessante no livro, que é precisamente a fuga de Dom João VI e de toda a sua família de Portugal para o Brasil. E eu aqui queria voltar um bocadinho atrás também no tempo, digamos, de uma viagem no tempo, que é viajar a 1805, à Batalha de Trafalgar. Não sei se já ouviram falar nessa batalha ou não, foi uma batalha marítima, e a marítima de guerra, neste caso sob o comando do Lord Nelson, um britânico, que acabou por derrotar as esquadras espanholas e francesas. Como devem calcular, Napoleão não ficou nada contente com isto e acabou por decretar o bloqueio continental, que basicamente previa o encerramento dos portos europeus e do comércio dos produtos britânicos. Isto em 1805. Todos os países aderiram a esse bloqueio continental, exceto Portugal, muito pressionado pela Inglaterra, que era a sua tradicional e antiga aliada, e obviamente que tudo isto tinha repercussões, e em 1807, 2 anos depois, Napoleão decide então invadir território português. Eu não quero estar aqui a falar de vários tratados, Napoleão acabou por criar um tratado com Espanha, o Tratado de Fontainebleau, para poder passar pelo território espanhol e atingir Portugal sem qualquer sequela. E acontece, e fui à Batalha de Trafalgar precisamente por isso, porque foi lá que teve essa origem, foi esta ressalva de Napoleão, não é? Esta afronta a Napoleão, que fez com que ele invadisse território português. E aí Dom João só tinha 2 hipóteses. Portanto, ou ficava, 2 alternativas, ambas elas amargas, ou cedia às pressões de Napoleão e aderia ao bloqueio continental,
podendo se sujeitar a todas as consequências de Inglaterra, ou então aceitava a oferta feita pelos ingleses e partia para o Brasil, acompanhado da sua família, da nobreza e também de todo o seu tesouro. Houve ainda aqui uma terceira alternativa, não querendo me estender muito, houve uma terceira alternativa que nunca chegou a ser ponderada por Dom João, que era ficar, unir-se com a Inglaterra e lutar contra as tropas napoleónicas. Ele nunca ponderou isso. Há historiadores que dizem que tínhamos grandes hipóteses de vencer, mas nunca saberemos, não é? Então, aqui, no fundo, Dom João estava espremido por duas grandes potências, que era a França e a Inglaterra. E eu não diria, sei que há muitos historiadores até que dizem que isto foi uma fuga, um ato de cobardia de Dom João VI, e no fundo não foi uma manobra política, porque ele não tinha, de facto, outra alternativa, porque das duas uma, ou se Napoleão chegasse ao território português e o apanhasse lá, ele seria destituído do trono. Por outro lado, se isso também acontecesse e, de certa forma, a Inglaterra nunca iria ficar satisfeita de aderirmos ao bloqueio continental, aconteceria que tinham planos de bombardear a cidade de Lisboa, um bocadinho à semelhança do que tinha acontecido anos antes em Copenhague, onde durante 4 dias e 4 noites morreram 2.000 pessoas. Então, Dom João parte então com a sua família para o Brasil. Eu estou aqui a fazer um resumo, claro que isto não é a história do livro, naturalmente, porque depois tem todo o lado ficcional, mas parte então para o Brasil, e claro que depois eu acho que na parte dos livros históricos esquecemos muito de dizer como é que Portugal ficou, porque com ele, com Dom João, partem ainda 15.000 pessoas da mais alta elite, portanto ele leva praticamente toda a população rica, não é? E ainda uma biblioteca com mais de 60 livros, o que é muito bom para o Brasil, porque na altura o povo era muito analfabeto e tudo mais, não é? E portanto tem esse lado também enriquecedor. Mas em Portugal acabou por ficar completamente na miséria. Passou a ser um protetorado de Inglaterra, perdeu todos os privilégios que tinha com o monopólio do comércio com as suas colónias, a taxa de desemprego aumentou drasticamente, o preço dos alimentos aumentou muito, até porque os portos foram todos bloqueados, logo os alimentos não chegavam e a moeda desvalorizou em 60%. As taxas de câmbio, as casas de taxas de câmbio foram todas encerradas porque havia falta de circulação de dinheiro e, portanto, muitos portugueses morreram de fome, outros nas batalhas napoleónicas e outros até a tentarem partir para a Inglaterra. Isto é uma ressalva só pelo simples fato que às vezes focamos-nos muito, ok, então o que é que aconteceu no Brasil durante esses 13 anos de permanência do Dom João lá, mas esquecemos-nos de falar um pouco de como é que ficou Portugal. E de facto houveram muitas conspirações, nomeadamente mais tarde a conspiração de Lisboa também, porque de facto Portugal ficou sob controle militar dos britânicos, neste caso até do William Beresford, que era um general também inglês. Eu já não estou aqui a estender demais. Mas basicamente foi um pouco, isto é o resumo da história em termos da fuga de Dom João, não é? Para o Brasil. Depois toda a viagem também marítima foi muito atribulada, desde a frota marítima ter sofrido alterações climatéricas, tanto em termos de ventos e tempestades, como calmarias que não lhes permitiam navegar, o escorbuto, que era a falta de vitamina C, a epidemia de piolhos, que fez Carlota Joaquina ter que rapar o cabelo e colocar pó de enxofre e banha de porco na cabeça e sair no Brasil ainda a fazer furor, porque colocou um turbante na cabeça e acharam os brasileiros que aquilo era o último grito da moda, não é? Então todas passaram a usar turbantes na cabeça. Então há estas histórias assim também caricatas que acabam por ser engraçadas. E este é um livro que também fala muito das expressões, da origem de algumas expressões que nós usamos no nosso cotidiano e que não, às vezes nem nos passa pela cabeça onde é que elas têm origem. Eu vou dar só aqui 3 exemplos e vamos já acabar. Uma delas, o ficar a ver navios, que é precisamente quando Napoleão chega no dia 30 de novembro a Belém, onde no dia anterior Dom João e a sua família tinham partido rumo ao Brasil,
e, portanto, Napoleão fica literalmente a ver navios, porque a frota de 14 navios já navegava. Temos uma outra expressão, que é trabalhar que nem um mouro, e na altura, naquela época, não haviam só escravos de raça negra, também haviam escravos muçulmanos. E para os diferenciar dos escravos de raça negra, passaram a chamá-los escravos brancos. Então, a trabalhar que nem um mouro, não é? Porque vem realmente dos muçulmanos. E uma última expressão, só para não dar aqui um testamento enorme, é o só para inglês ver, que de vez em quando nós também dizemos muito isso. E é uma expressão que tem origem também lá atrás, no século XIX, precisamente na época em que os britânicos, os ingleses, pressionaram o Brasil e o Império Português a criarem leis para abolirem a escravatura. Mas como o Brasil estava completamente dependente da mão de obra escrava, e isso era completamente impraticável naquela época, então os brasileiros e os portugueses, irmãos, não é? Decidiram criar leis falsas, medidas, portanto, só para inglês ver. E, portanto, são tudo expressões que acabam por ter uma origem, muitas delas no século XIX. E eu acho que é tão engraçado nós sabermos, às vezes usamos tantas expressões e não fazemos a mínima ideia de porque é que elas existem. E eu acho que saber, de facto, a origem também é muito interessante. E este livro fala disso, da origem da escravatura, da origem destas expressões, da origem do porquê o Dom João ter partido de Portugal para o Brasil, nomeadamente, abordando também aqui a parte da Batalha de Trafalgar. E fala também da Casa dos Expostos. Eu não sei se alguém já ouviu falar da Casa dos Expostos, que na altura havia uma roda que era incrustada nas paredes das igrejas, porque naquela época as crianças eram abandonadas, muitas delas feitas fora de casamentos, não é? E então eram abandonadas nas ruas. E as ruas estavam repletas de animais, cavalos, porcos, o que quer que fosse. E então, para evitar que as crianças morressem ou esmagadas ou pisadas por esses animais, implementaram a roda, que é um sistema cilíndrico incrustado nas paredes das igrejas, que foi criado em 1498, em que, neste caso, surgiu também com as Irmandades da Misericórdia, financiadas elas pelas câmaras, e a pioneira foi, sem dúvida, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Por acaso, não fiz o trabalho de casa e não sei se a Santa Casa de Misericórdia do Porto, em que ano é que foi que implementou a roda, mas também deve ter sido muito perto daquela altura. E, portanto, de facto, acabou por ser importante, não é? Porque as crianças na altura eram referenciadas como expostos ou enjeitados, porque eram expostos na rua ou porque eram rejeitados e abandonados pelo pai ou pela mãe. E isto, portanto, acabou por... É algo que também é abordado no livro, os orfanatos, essa casa dos expostos, as crianças. Um lado ficcional é, de facto, o casal protagonista desta história, que é a Manuela e o Francisco, mas tudo o resto é verídico. Portanto, acho que acaba por ser uma história que aprendemos, mas de uma forma muito lúdica, sem ser muito pesada. Pelo menos a intenção foi essa. E esta ligação ao Brasil e a apresentação destas obras, que no final têm esta ligação com o nosso país irmão, só podiam ser apresentadas aqui. Aqui na Irmandade da Lapa, cujo fundador é um brasileiro, o reverendo Padre Ângelo Siqueira, retratado aqui atrás de nós, um brasileiro que trouxe o culto da Nossa Senhora da Lapa para Portugal, veio pregar para Portugal o culto da Nossa Senhora da Lapa, compositor também, gostava de música e era compositor, o que na altura algo inédito no seio do clero. Deve-se a ele a fundação da Irmandade da Lapa e a Igreja da Lapa também teve a roda. É verdade. Embora aqui na Irmandade da Lapa, 1785, portanto foi lançada a primeira pedra e a capela de Nossa Senhora da Lapa, cuja frontaria está ali na traseira da igreja. A roda que poderia servir para esse mesmo efeito, para os órfãos que aí eram deixados,
mas aqui também para os arrependidos. Esta zona era uma zona de grandes assaltos, no Monte Santo Ovídio, e os ladrões, quando se arrependiam, vinham devolver as quantias roubadas à roda e aí obtinham o seu perdão. E também era uma forma de a irmandade com a receita, com essas receitas, pois era impossível devolver aos donos, aos proprietários, praticar o bem e, portanto, ia praticar as suas ações com base nas quais foram constituídas e que refletiam a sua missão e os seus princípios. Portanto, o Brasil também está muito presente na Irmandade da Lapa, para além do fundador, uma série de benfeitores, alguns brasileiros de torna viagem e alguns brasileiros de origem que tiveram uma presença muito importante aqui na Irmandade. Agradeço-lhes imenso esta apresentação. Se alguém quiser colocar alguma questão às autoras, faça favor, terão o maior gosto em responder. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer à doutora Alexandra, ao Museu Militar do Porto, à Irmandade da Lapa, à dona Manuela, por terem me ajudado muito também durante a pesquisa, a Eva Cordeiro. Todos me ajudaram muito para que eu pudesse realizar a pesquisa, que foi a base desse livro aqui. Então, eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento a todos vocês de coração. Já agora, quando a Manuela por falar disso, será que Dom Pedro venerava Nossa Senhora da Lapa? Ou seja, sendo uma figura que é trazida, portanto, de veneração, trazida do Brasil para Portugal e implementada aqui no Porto, nós normalmente falamos da vinda do Dom Pedro a esta igreja, uma vez que ela, em termos estratégicos, ficava mais desviada dos bombardeamentos eventuais das baterias do lado de Gaia. Mas pode haver aqui qualquer coisa relacionada até com alguma profissão de fé do Papa Dom Pedro para com a figura de Nossa Senhora da Lapa. Não sei se existe alguma relação, isto foi mesmo agora assim que me surgiu, porque de facto nós não falamos, e ao referir que é este padre brasileiro que traz esta imagem de Nossa Senhora da Lapa e a sua veneração aqui para o Porto, e a coincidência de depois o ex-imperador e ex-rei de Portugal, Duque de Bragança, vir assistir às cerimónias religiosas aqui nesta igreja. Se seria só uma questão estratégica ou se haveria também alguma veneração pela figura de Nossa Senhora da Lapa? Eu acredito que as duas coisas. Na verdade, ele era devoto de Nossa Senhora da Glória, no Rio de Janeiro, mas eu acredito que Dom Pedro era muito religioso, muito católico. Então, eu acredito que sim, ele tenha esse sentido. Era aqui que ele encontrava paz. Tanto que eu falo no livro que quando ele vinha à missa, eram aqueles momentos onde ele conseguia encontrar paz, né? Era aquele momento em que ele pensava nos filhos que ele tinha deixado para trás. Ele não saiu do Brasil numa situação muito boa. Na verdade, Dom Pedro, e eu falo sobre isso no livro, ele tinha essa dificuldade de se encontrar, né? Eu sou português ou eu sou brasileiro? Eu sou português porque eu nasci em Portugal, mas eu sou também brasileiro porque eu passei a maior parte da minha vida no Brasil. Eu cresci, eu amei, eu casei, mas aí ele volta a Portugal para poder recuperar o trono para sua filha, e ele se apaixona principalmente pela cidade do Porto, tanto ao ponto de entregar o seu próprio coração como agradecimento aos portuenses. E aqui está o coração de Dom Pedro na Irmandade da Lapa. Então, eu acredito que sim, eu acredito que na sua volta ele tenha se tornado devoto de Nossa Senhora da Lapa, com certeza. Obrigada pela pergunta. Eu só completo dizendo que o Dom Pedro, quando deixa o seu coração à cidade do Porto, no discurso aos portugueses,
refere o Porto como o teatro da minha verdadeira glória. Bom, se não há mais nenhuma questão, damos por encerrada esta sessão. Foi um gosto tê-los aqui, foi um gosto hoje poder aliar a música à escrita, à literatura histórica, a Dom Pedro. A Dom Pedro, muito importante para a Igreja da Lapa e muito importante para a Rota de Porto Liberal, que não posso deixar aqui de referir a Irmandade da Lapa, a Santa Casa da Misericórdia do Porto, o Exército, sobretudo através do Museu Militar, o Museu Nacional Soares dos Reis, a Direção Regional Cultura do Norte, juntaram-se e a Câmara do Porto também, obrigada, juntaram-se e constituíram entre si o projeto Rota Porto Liberal, que parte de Dom Pedro, da figura histórica que é Dom Pedro e do Cerco do Porto, e que promove percursos turísticos e percursos culturais pelo teatro da verdadeira glória de Dom Pedro, pelo palco da guerra fratricida, onde existem marcas desse período tão importante da nossa história, quer para o Porto, quer para o país, quer para Portugal. Existem marcas na toponímia da cidade, nos monumentos, na arquitetura, nos vestígios da luta entre os dois irmãos que ainda hoje se podem verificar, e convido-os a conhecerem, quem ainda não conhece, a conhecer esse projeto, a visitar o site da Rota Porto Liberal e a fazer algum dos percursos, quer autoconduzidos, quer aqueles que nós iremos propor como percursos orientados por autores pela cidade do Porto. Muito obrigada pela vossa presença. As autoras agora estarão ali. Foi uma grande falha minha agora, porque falei do primeiro livro e não falei que no segundo livro realmente aborda muito a Revolução Liberal do Porto. Portanto, falha dessa. Mas pronto, também não quis dar spoiler, porque sendo uma trilogia e uma sequência, claro que a história vai continuando, não é? Seguindo a cronologia histórica. Mas realmente o segundo volume fala da Revolução Liberal do Porto, no campo de Santa Ovídia, a atual Praça da República e tudo mais, mas acho que é interessante começar a ler o primeiro antes de contar a história do segundo. E obrigada pela vossa presença. A sintonia hoje, portanto, é total. A partir das manuelas, aqui representadas ou presentes nesta mesa, no período histórico e pela ligação das instituições. Obrigada pela vossa presença, acho que foi um fim de tarde maravilhoso que aqui tivemos. As autoras agora estarão ali disponíveis para autografar os livros, se assim o entenderem. Muito obrigada. Sigam-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Temos outros eventos ao longo deste mês. Aliás, no mês de junho teremos lançamento de outras obras, recitais, e iniciaremos o nosso ciclo de visitas ao cemitério e contamos com a presença de todos. Muito obrigada.